A súmula 7 diz, a indenização, súmula 7 do TST, a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculado com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na época da extinção do contrato. Qual o reflexo prático disso nos cálculos? Bom, o reflexo disso prático nos cálculos é que vocês sempre vão se, ou quase sempre, né, vão se deparar com o comando sentencial, ó, calcula as férias do período tal, do período tal, do período tal, porque não foram pagas. No momento oportuno, o empregado não gozou. Ou, quem sabe, o empregado teve um reconhecimento de vínculo na justiça. Se ele teve um reconhecimento de vínculo na justiça, claro, por lógica, que ele não gozou férias, ele não tinha do empregador o reconhecimento do contrato de trabalho. Bom, aí vem a sentença e olha lá no período, o cara trabalhou 3 anos, o empregado trabalhou 3 anos, a sentença chega e diz, ó, esse empregado tem direito a 3 férias, período tal, tal, tal. Ok, com base no salário dele, vai lá, a sentença diz o salário, tem os recibos de salário, vocês vão ter lá. Este comando sentencial, que vai dizer exatamente o que eu estou dizendo para vocês, com um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não significativamente diferente disso. E vocês têm à disposição lá, nos recibos ou na própria sentença, o salário. E aí? Eu tenho PJ Calc, que na próxima aula nós vamos abrir para calcular férias. E aí? Dentro do período de contrato de trabalho, como é que eu calculo essas férias? Qual o mês que eu aloco? De qual ano? São 3? São 4? São 5? São 6? Pode ser 7, como eu falei para vocês. Eu vou fazer que nem o 13º, a cada final de um ano, eu vou lá e coloco. Aqui teve férias, aqui tem direito a férias, aqui, calculo. Seria isso? Vocês acham que seria isso? Vamos lá. Não, não é isso. Então, súmula 7, uma súmula bem antiga do TST. Lá na súmula 7 diz, se as férias não foram gozadas, elas têm que ser indenizadas na data da extinção do contrato. Isto é importante para fins da correção monetária, porque eu começo a corrigir monetariamente a partir da data de extinção do contrato, que é a data da demissão, do pedido de demissão, o que for o contrato. Também é importante porque a remuneração de férias, ela terá como base a remuneração da data da indenização ou do gozo. E se a data da indenização foi o final do contrato, eu vou pegar aquele salário vigente ali no final do contrato para calcular as férias. Então, as férias elas vão ser todas alocadas no último dia de trabalho, como fosse uma rescisão de contrato, ou como eu estivesse formalizando a rescisão do contrato. Só que ali eu vou colocar todas as que foram deferidas na sentença e que não estão atingidas pela prescrição. Tá bem, senhores? Vejam que agora diz a súmula 60, que aí na próxima aula nós vamos fazer esses cálculos. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Com isso, o adicional noturno integra o salário, inclusive, para fins de férias, tá? Assim como, claro, as horas extras. Ok, senhores? Férias pagas na rescisão do contrato de trabalho. Vamos lá. Na cessão do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, será devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro. Quando vai ser em dobro? Quando estiver fora do período concessivo, né? Conforme o caso correspondente ao período de férias. Na cessão do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa. Quer dizer, demitido por justa causa, não tem direito a férias proporcionais. Ou férias. Terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130 do empregado de 12 autos. Então, as férias proporcional, desde que o empregado não tenha sido demitido sem justa causa. Férias proporcional é aquele período que não ficou com período concessivo de férias. Período aquisitivo, indenizado ou gozado, tá? Súmula 261, também é importante. Férias proporcionais. O empregado que se demite antes de 12 meses tem direito a férias proporcionais. Então, isso aqui foi uma polêmica. Por muito tempo se discutiu.
Quem pede demissão antes de 1 ano não tem férias proporcional. Aí o TST veio através da súmula 261 e acabou com a polêmica. Tem sim direito a férias proporcional ao empregado que pediu demissão antes de 1 ano de trabalho. Vamos lá. Encerrando nossos conceitos na aula de hoje, para encaminharmos a aula da próxima terça-feira, a nossa live, imposto de renda, INSS e fundo de garantia. Nós vamos ver depois no PJ Cálculo como se faz esses cálculos. Não há incidência de imposto de renda sobre férias indenizadas. Vamos botar em negrito isso aqui? Depois eu mando para vocês lá no grupo do Telegram. E vamos sublinhar também? Vamos sublinhar. Indenizados. As férias indenizadas, inclusive em dobro ou proporcional, não estão sujeitas à previdência. Também estamos falando das indenizadas. Opa. Indenizadas. Então, indenizadas. Já o J 195, orientação jurisprudencial, férias indenizadas não tem fundo de garantia. Então, veja só, eu falei aqui, pessoal, em férias indenizadas. Aquela paga na rescisão que foi indenizada em decorrência da decisão da Justiça do Trabalho, da decisão judicial. As férias gozadas, que é aquela remuneração que o empregado recebe para ir para casa, gozar os 30 dias dele. Tem imposto de renda? Tem. Tem férias? Tem previdência? Tem. Tem fundo de garantia? Também tem. Então, as férias que o empregado goza, que o empregado recebe e fica parado em casa, ela é como o salário fosse. Tem previdência, tem imposto de renda e tem fundo de garantia. Já as férias, e que é pagas na rescisão, ou que vem como indenização decorrente de cálculo, não tem nenhuma dessas incidências. É claro que, se a decisão judicial determinou o pagamento de reflexos de horas extras em férias, esses reflexos poderão ou deverão, ou quase sempre vão incidir sobre 2 tipos de férias. As férias que o empregado gozou no decorrer do contrato de trabalho e as férias que o empregado recebeu na rescisão. Então, se tu tem, nós vimos que tem férias, tem adicional noturno, poderá ter insalubridade, poderá ter periculosidade, se o empregado recebia ou veio a receber por reclamação. Poderá ter horas extras. Então, estes reflexos incidirão sobre férias gozadas no decorrer do contrato de trabalho e férias indenizadas. Então, estes reflexos, eles terão estas incidências sobre as férias gozadas, mas não terão as mesmas incidências sobre as férias indenizadas. Claro, com a ressalva de que o fundo de garantia depende de pedido de sentença. Mas o imposto de renda e a contribuição para a Previdência, não. Isto é uma questão legal. Então, tu vai aplicar as incidências sobre as férias gozadas, mas não aplica sobre as férias indenizadas. Porque os reflexos das horas extras, de todas as verbas trabalhistas variáveis, elas incidirão pelas férias, sobre as férias, independente de elas serem gozadas ou não. Tá bem, caros colegas? Vamos ver como se faz isso na próxima aula no PJ e Cálculo, tá? Férias coletivas. Está prevista lá no 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinado estabelecimento setor. As férias poderão ser... Então, as férias coletivas poderão ser em 2 períodos, né? Anual. Tá bem? E ela tem as suas formalidades para ser feita, comunicar ao Ministério do Trabalho, se for microempresa não precisa comunicar. Agora, o empregado que não tem 12 meses e recebe férias coletivas, essas férias coletivas serão como as férias proporcionais desses 12 meses.
E este empregado começa a recontar novo período de férias. Então, ó, o empregado foi admitido em janeiro, em junho recebeu férias coletivas. Ó, aquele período de janeiro a junho vai morrer. Ele ficou as férias desses 6 meses proporcional por conta das férias coletivas. E o período aquisitivo que contava da admissão janeiro passa a contar agora de junho. Então, as férias coletivas muda a contagem do período aquisitivo de férias, porque ela substitui as férias. Só que ela tem uma coisa diferente. Ela é para toda empresa ou todo setor. E ela tem as formalidades para serem dadas, tá? E o empregado vai para casa e recebe as suas férias coletivas com 1/3. Tá bem? Vamos conversar mais sobre isso. Tem mais detalhes que é importante a gente saber para fim de cálculo. Até porque agora, com a pandemia Covid, muitas empresas se socorreram desse expediente, né? Que diminui a venda ou a produção em razão da pandemia, foi dada férias coletivas. É importante ter atento sobre isso e depois a gente vê lá no PJ Cálculo como proceder em razão de férias coletivas, tá? Pode ser parcelado as férias? Tem que ser 30 dias direto? Não. Pode ser parcelado, não precisa ser 30 dias direto. Então, lá, com a reforma trabalhista de 2017, agora pode ter 3 períodos. Então, lá inseriu lá o parágrafo 1º no artigo 134 da CLT. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14. Então, tu tem que dar 14 dias para um período, e os demais não podem, os outros 2, é claro, não pode ser inferior a 5 dias. Tá? Então, o empregador pode dividir as férias em 3 períodos de gozo, né? Senhores, era esses dispositivos legais, alertas, conceitos que eu trago inicialmente sobre o assunto férias. Agora nós temos que aprofundar isso e levar para dentro do PJ Cálculo. Bom, como nós já estamos com mais de 1 hora de live, vamos deixar esse próximo conteúdo para que a gente possa analisar ele com mais detalhe, mais cuidado,